Título 6º. Da tributação e do orçamento. Capítulo 1º. Do Sistema Tributário Nacional. Seção 1ª. Dos Princípios Gerais. Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 1º. Impostos. Inciso 2º. Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Inciso 3º. Contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Artigo 146. Cabe à lei complementar. Inciso 1º. Dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Inciso 2º. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Inciso 3º. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: alínea A. Definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Alínea B. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Alínea C. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Alínea D. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no artigo 155, inciso 2º, das contribuições previstas no artigo 195, primeiro, e parágrafos 12 e 13, e da contribuição a que se refere o artigo 239. Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso 3º, d, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observado que: inciso 1º. Será opcional para o contribuinte. Inciso 2º. Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado. Inciso 3º. O recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. Inciso 4º. A arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado o Cadastro Nacional Único de Contribuintes. Artigo 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação. Artigo 147. Competem à União, em território federal, os impostos estaduais e, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente, os impostos municipais. Ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1º. Para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência.
Inciso 2º. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, inciso 3º, b. Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 146, inciso 3º, e 150, primeiro, e inciso 3º, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Parágrafo 1º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o artigo 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. Parágrafo 2º. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo. Inciso 1º. Não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Inciso 2º. Incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Inciso 3º. Poderão ter alíquotas. Alínea A. Ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro. Alínea B. Específica, tendo por base a unidade de medida adotada. Parágrafo 3º. A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica, na forma da lei. Parágrafo 4º. A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. Artigo 149-A. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, primeiro, e inciso 3º. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica,